Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Mais uma nutrição em dose dupla. Vamos lá. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Meu companheiro de programa televisivo já está online. Vamos lá, ver se ele entra aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Alessandro Medeiros. Boa noite, Tatiana. Fala, bonitão. Boa noite, Verônica. Buenas noites, Henrique Altran. Boa noite, bonitão. Beleza? E você? Tô aqui. Tá certo. Já tava mandando a live aí pra um bocado de gente entrar. Tá certo. Aí quem entrou? Priscila entrou. Alessandro. Rapaz, hoje o negócio tá bom, hein? Rapaz, o negócio tá chique, viu? Jean, nutricionista aqui de Natal também. Um bocado de gente. Verônica tá aí. Legal demais. Sejam bem-vindos. Boa noite, Verônica. Boa noite. Bom demais. E aí, cara, como é que tá o clima aí em Natal? Quente? Rapaz, aqui tá meio nublado, mas tá legal. Agora eu não posso deixar de comentar sobre esse seu bronze aí. Tá diferenciado. Você tá indo naqueles bronze que tem, não tá? Que bota. Não tem condições, não. Sirlei. Oi, Sirlei, tudo bem? Cara, eu não tô indo em bronze nenhum, cara. O bronze na praia, rapaz. Que eu tô... claro. Você tá morando em frente à praia, que eu tô sabendo aí. Toda live eu vou falar isso. Porque... Todos os dias uma caminhada na praia. Isso aí. Para poder fabricar vitamina D. Agora, uma coisa que eu percebi é o seguinte, olha como é interessante. O meu cabelo não tá mais branco. Mas como eu tô mais bronzeado, o cabelo tá fazendo um contraste maior. Aí parece que tá mais branco, entendeu? Entendi. Ou é desculpa, pode ser os dois. Pode ser os dois. Mas assim, mesmo que meu cabelo seja branco... Não, eu tô notando outra. Mesmo que meu cabelo seja branco, eu sou adepto da teoria da cebolinha. Você sabe como é a teoria da cebolinha? Sei não, como é que é? Sabe não? Cebolinha por fora é branco, mas o talo é verde. Vixe Maria. Já passou de 7h30 da noite. Já tá sem censura aqui já. Olha o Reinaldo Pellegrino. Fala, meu amigo, tudo bem? Olha aí, cara, então temos pessoas importantes na live, então a gente tem que manter o nível dessa conversa. Pô. A gente sempre tem, né, o Tram? Mas hoje tá de parabéns. Boa. Cara, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Não atendeu muita gente hoje? Tudo tranquilo. Não, hoje foi tranquilo. Eu tô de férias essa semana. Tá certo. Rapaz, o cara quando é outro nível é assim, né? Já pode até tirar férias. Rapaz, mas o cara tem que tirar férias, né? De vez em quando. Já que eu não moro de frente pra praia igual a você, eu tenho que de vez em quando... Tá certo. Cara, e por aí, como é que tá o trem? Por aí? Jaleco, né? Eu tirei o jaleco exatamente pra ficar uma coisa mais assim... Qualquer dia a gente podia fazer uma live de jaleco. O que você acha? Cara... Assim, melhor não, ser, né? Pode ser, mas é porque fica assim uma coisa muito formal, né? Você acredita que ainda tem gente que pergunta se eu sou nutricionista de vez em quando? Claro que acredito. Você é nutricionista? Claro que acredito. Tem aí na página inicial, né? Claro que acredito. É assim, você é nutricionista, né? É assim mesmo. Cara, vamos começar a bater nosso papo aqui. Bora. Hoje a gente tem 3 reportagens que saíram. São 2 assuntos, mas são 3 reportagens, né? Sim. Eu acho que vale a pena a gente comentar. O primeiro é o Jornal da USP, né? Denise Carvalho, rapaz, nós estamos chique mesmo, viu? Chiquérrimo. Ela tava perto da gente aí esses dias, estava em Recife. Legal. De férias também, eu acho. Neide aqui de Natal. Legal demais. Neide é minha cliente. A gente boa demais, boa demais. Bom, vamos começar pelo estudo da CUSP ou da USP? Rapaz, não começa assim não. Você gosta de confusão, né? Olá, doutora Denise. Doutora Denise, seja bem-vinda. Férias não, tava trabalhando. Férias não, tava trabalhando, isso aí. Legal. O estudo da USP foi uma reportagem que eles colocaram lá no Instagram.
né? E o título é o seguinte: deficiência de carboidratos não atende ao esforço exigido por jogadoras de futebol feminino. Sim. Eu estava lendo e, na verdade, esse material tem um áudio, né? Tem um vídeo, né? Um vídeo não, é um áudio da entrevista com a nutricionista, sim, né? Que foi feita com o nome da nutricionista é a Maísa Souza, né? Tá a foto dela aqui na isso, Maísa Souza, isso. Né? E foi um estudo que foi feito, desenvolvido em conjunto com pesquisadores dinamarqueses, né? Curiosamente, na segunda-feira passada, o Dr. Souto comentou 2 estudos dinamarqueses também, falando sobre os benefícios da low carb. Aí vem esse aqui falando, dizendo que as jogadoras não estão tendo a ingestão adequada de energia. A Dinamarca está em crise nutricional, né, Altran? Crise de entendimento nutricional. É uma dissonância cognitiva que não tem tamanho, né? Mas tem uma coisa, se tem uma coisa nessa reportagem que eu acho que valeu a pena, assim, vale a pena a gente comentar aqui como um ponto positivo da reportagem, é a forma como ela começa dizendo que os atletas estão mais focados em suplementação do que em comida de verdade. Exato. Eu achei isso muito legal. Exato. Tá entendendo? Porque o que a gente mais vê no meio, e eu queria até depois tua opinião sobre isso, o que a gente mais vê no meio hoje são nutricionistas que valorizam suplementação e manipulados e desvalorizam a comida. Né? Você vai no Nutri, aqui, por exemplo, tem vários Nutris que cobram 600, 700, 800 reais a consulta, e o cara vai no nutricionista e sai de lá com uma dietinha meia boca, mas com prescrição de 3 mil, 4 mil reais de suplemento. Exato. Manipulado. Exato. Aqui tá igual, Tron. Tá a mesma coisa por aí, né? Eu pego direto. Tem uma nutricionista famosa também aqui em Natal que cobra esse valor aí, né? A consulta. E muitos pacientes estão vindo dela, que eu estou atendendo, e é exatamente o que você está falando. Recebe uma dietinha ali, aí de manhã é suco roxo, aí é suco verde, de tarde suco azul. E tem umas cores aí de suco. E suplementação com força, entendeu? Dá exatamente. 2 mil reais, 2 mil reais facilmente de suplementação. Exatamente. Na maioria das vezes eu tiro tudo, né? Eu te pergunto, você tá comendo, você come fígado, come carne? Suplementação de vitamina, entendeu? O que me deixa mais chateado nessa questão da suplementação, desse enfoque na suplementação, cara, é porque a gente esquece da base. Exato. Tá entendendo? A gente esquece da base. A base é alimentar. Não tem como você trabalhar, você tratar uma pessoa, né, com suplemento. Você tem que trabalhar primeiro a base da pessoa. Pessoal, é importante a gente deixar claro que nós não somos contra suplementos. Claro que não. Né? Só quer botar ele no lugar dele, né, Altran? Exatamente. O suplemento tem que estar no lugar dele. Né? Se você tem aí, por exemplo, um idoso que tem dificuldade de mastigação, que precisa complementar a ingestão proteica, o whey, o beef protein é fantástico, creatina para idoso é maravilhoso, tá entendendo? Ou se você tem, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa que está fazendo um preparatório para algum tipo de competição, que precisa de um aporte proteico maior, e aí você vai trabalhar só com carne, o cara não consegue, porque se sacia e não consegue comer. Aí você entra com o suplemento, aí tá certo. Mas trabalhar a suplementação antes da alimentação não é legal. Entendeu? Não é legal mesmo. Cara, aquele barulho tá aí de novo. Tu tá com o ventilador ligado, né? Vou pedir para minha equipe de produção desligar de novo para ver se fazer o teste, se é. Naquele dia era aí. Tá, bora testar. Não, mas hoje não tem ventilador, hoje eu tô no ar-condicionado. Não, você tá jogando um bocado de coisa na minha cara hoje, né? Porque não, eu falo, olha, peraí, eu vou lhe entregar. Eu falei com você hoje de manhã, aí você me respondeu, calma, estou aqui na beira de uma praia. E mandou uma foto da praia, correndo. Eu esperei o dia inteiro, você me respondeu, Tran, você não me respondeu. Cara, é porque... Eu também não iria lhe responder se eu estivesse na praia, entenda. Tô só... Não, pô, porque começou as coisas, eu acabei esquecendo. Veja se melhorou agora. Qualquer coisa me avisa. Melhorou, tá show, tá show. Tá. É o ventilador, pô, tu tem que ficar suado aí. Só não vai fazer live de camiseta, pelo amor de Deus. Não, aí já é demais, Né?
Sim, então essa história de você colocar o suplemento como parte principal é realmente um problema, entendeu? É Isso. realmente uma questão que tem que ser levada em consideração. Não é o trabalho do nutricionista fazer isso. O trabalho do nutricionista é adequar a nutrição e Isso. a base é alimentar, né? É claro que o suplemento tem o seu lugar. Agora, infelizmente, a gente vive também dentro da nutrição uma coisa, algo muito parecido com o que os médicos vivem dentro da medicina, né? O domínio da indústria farmacêutica, o domínio da indústria farmacêutica na medicina e o domínio da indústria de suplementos aqui na nutrição. Se equivale, Né? né, Tran? A indústria farmacêutica está para a medicina, assim como a indústria de suplementos e manipulados está para a nutrição. Infelizmente. Ó, estão roubando o teu carro. Quê? Estão roubando o teu carro. Por quê? Não é o alarme não aí que tocou? Oxe, não vi não aqui. Tomara que não Não, seja. Então assim, a gente vive uma dominação muito grande da indústria de suplementos, né? Você entra numa loja de suplementos hoje e ali você tem uma quantidade enorme de marcas, Muita coisa. uma quantidade enorme de tipos variados de suplemento. Isso confunde muito a cabeça das pessoas que tá. Porque promete muita coisa, né, Tran? Exato, prometem demais, Promete muito marketing, entendeu? O marketing que tem por trás dos suplementos é gigantesco, né? E acaba levando as pessoas a tomar decisões de consumo pelo afã de fazer alguma coisa. Outro dia eu desci aqui no meu consultório, numa sala comercial, tem um shopping embaixo, né? E tem uma loja de suplementos. E aí, toda vida que eu desço para ir para o estacionamento, eu passo em frente à loja de suplementos. Aí, passando em frente, aí eu parei para ver umas promoções que tinha e escutei o papo do vendedor com um cliente. O cliente era gordinho, entendeu? Estava começando a treinar agora e foi perguntar para o vendedor da loja de suplementos o que é que ele deveria usar de suplemento. Sim. Imagina aí. Tudo. Pode pegar um de cada e levar para sua casa. Exatamente. O cara empurrou nele creatina, empurrou nele whey, empurrou nele L-carnitina. L-carnitina, empurrou ômega 3. Tava fazendo o combo completo. Tá entendendo? Mas assim, veja como é interessante. A questão não é a culpa, vamos dizer assim, a responsabilidade não é do vendedor. Não, claro que não. O cliente já chegou lá com uma demanda. Isso. Demanda essa que foi provavelmente gerada por o professor, pelo personal. Isso. Ou o professor de educação física, talvez. Ou pela própria concepção do indivíduo, do cliente, de achar que a suplementação é algo fundamental e que se você não tiver suplementação, você não vai ter resultado nenhum. Isso. O que não é verdade. A suplementação te dá a possibilidade de você ter uma determinada vantagem, talvez, mas ela não é a parte fundamental, né? Por exemplo, Felipe, você usa que suplementos? Magnésio. A única coisa que eu tomo é magnésio. Suplementação. Hoje eu uso whey. Quando? Aí é que atenção. É isso. Eu tenho um em casa, Altran. Mas quando eu noto que eu comi pouca proteína, aí eu... Exatamente. Isso é uma vez no mês. Eu tenho whey em casa. Aí o que é que eu faço? Quando eu saio da musculação, que eu não tenho tempo de comer a minha carne, o meu bifão, aí o que é que eu faço? Eu tomo um whey para entrar no ritmo. Entendeu? Legal. Para garantir. Legal. Certo? Sim. Outro suplemento que eu tenho em casa, que eu não uso sempre, é creatina. Isso, estão perguntando demais sobre creatina aí. Creatina é um excelente suplemento. É um dos poucos suplementos que tem uma base boa, que né? Que tem uma base científica e uma base real que se sustenta realmente na literatura. Creatina é ótimo. Inclusive, para pessoas idosas, é um suplemento fundamental, porque melhora a performance energética no cérebro, consequentemente previne Alzheimer e tudo mais. Né? Eu tenho em casa. A creatina é um suplemento de uso contínuo. Então, é um suplemento que você deve usar todos os dias, independente de treinar ou não. Certo? Outro suplemento que é interessante, mas que eu não uso todo dia, ômega 3. Isso. Né? Quando é que eu uso ômega 3? Quando eu estou comendo muito fora de casa. Que aí eu não tenho qualidade nutricional, não sei se o cara está usando óleo de soja, se não está. Então, eu prefiro usar ômega 3 para garantir. Né? Ao invés de ficar aperreando
troca isso, faz aquilo, não sei o quê. Cara, faz do teu jeito, eu tomo aqui tem que me proteger. Né? Magnésio é um suplemento que eu uso todos os dias, tá? Mas assim, a minha base é comida. Tanto é que eu não fico me preocupando, por exemplo, esse final de semana eu passei na casa do meu cunhado lá no Golfo, né? Aí o que é que eu fiz? Eu levei suplementos, essas coisas. Eu não, vou passar o final de semana, eu vou comer. Tô preocupado com o suplemento. Tem churrasco? Tem churrasco, tá resolvendo o problema. Né? Então é importante isso ficar claro para todo mundo, né? A Gateira Forever está perguntando sobre vitamina D. É assim, veja a minha cutis. Eu não preciso de vitamina D suplementação. Não precisa. Não precisa. Eu pego sol mesmo, todos os dias. Tá? A Ju está perguntando qual o magnésio. Olha, é uma pergunta muito constante, Altran. Qual magnésio deve tomar, não sei o quê. Claro que a gente não vai ficar respondendo todo mundo sem conhecer nem a pessoa, mandando a pessoa tomar, né? Claro. Mas é uma pergunta muito frequente, né, Altran? Mas é assim, o objetivo do magnésio sendo a absorção, né? A melhor absorção é do magnésio quelado, né? Isso. Citrato, treonato, inositol, tem outro que eu não esqueci. Malato, né? Malato, tá? São os ideais, tá? Porque são aqueles que serão absorvidos de forma mais tranquila pelo sistema da gente. Cloreto de magnésio, por exemplo, que é super barato, você compra em loja de material para análise de laboratório, por exemplo, mas não é absorvido com tanta eficácia e por conta disso pode gerar diarreia, né? Então não é interessante, né? Aí tem vários outros suplementos que podem ser utilizados, mas assim, pessoal... Que já entra no segundo plano, né, Altran? Entra no segundo plano. Tipo a coenzima Q10 que estão falando aí. Ó. Exato. Né? E assim, lembre-se sempre do seguinte, a base é alimentar, o suplemento, ele é como se fosse ele é um suplemento para uma necessidade especial. Isso. Tá? Mas veja bem, nossa notícia não é só sobre isso. Não. Né? Porque a notícia ela se baseia no estudo, no análise lá das jogadoras de futebol, né? E é interessante, que eu acho que é interessante, cara, desse papo, é que ela diz que a falta de carboidrato durante o treino causa problemas. Isso. Né? E aí, quando a pessoa fala para mim que a falta de carboidrato durante o treino causa problema, eu me lembro automaticamente do Alessandro Mendes. Pois é. É a primeira pessoa que me vem à mente. O cara que corre 160 km aí comendo carne. Sem nada de carboidrato, então a gente fica se questionando. Qual é a base disso aí? Aí a gente vem para a questão de entender de onde é que vem a estratégia toda. Tudo parte da base de uma diretriz equivocada. Isso. Né? Quando eu parto do princípio de que A é igual a B, mesmo que esse princípio esteja errado, tudo que eu for fazer a partir de B vai se basear nesse princípio. Vai estar tudo errado. Né? Então, o que é que acontece? Ela parte do pressuposto de que o atleta é obrigado a consumir carboidrato. Que se ele não consumir, a performance vai ser ruim e não vai conseguir ter o desempenho que ele gostaria. Entendeu? Então, se a análise parte dessa premissa, tá tudo errado a partir daí. O resto não tem como dar certo. Foi igual um estudo que saiu acho que semana passada, semana atrasada, falando que os nossos antepassados não tinham... A carne não tinha sido importante para os nossos antepassados, mas sim os carboidratos. Uhum. Olha como é interessante isso aí. Eles partiram de que princípio? De que hoje as diretrizes sugerem para você consumir 45% a 65% de carboidrato. Se as diretrizes hoje, 2022, que nós somos o suprassumo da evolução, sugerem que a gente faça o consumo de 45% a 65% de carboidrato, logo, os nossos antepassados, que conseguiram sobreviver, deveriam estar fazendo a mesma coisa. Não é não? Aí eles partem desse princípio e começam a pegar as escavações tentando encontrar as evidências que mostram que eles estão certos. Sim. Né? Então é muito complicado. Custo que custar, tem que provar que está certo.
E aí ela fala com algumas, na entrevista, ela fala algumas pérolas, tipo, carboidrato é essencial. Isso. Qualquer livro básico aí. Pois é, a gente tem que fazer a distinção, cara, entre nutriente essencial e nutriente natural. Isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas, tá? O que é o nutriente natural? Nutriente natural, pessoal, isso é nutrição 101, entendeu? 101, é nutrição básico da nutrição. Lá nas cadeiras iniciais do curso de nutrição, certo? Então, o que é o nutriente natural? O nutriente natural é o nutriente que o corpo consegue fabricar. Certo? Então, por exemplo, o carboidrato é um nutriente natural. Por quê? Porque o meu fígado consegue fabricar o carboidrato. Ok? O ômega 3, o ácido docosahexanoico, é um nutriente natural, porque o meu corpo consegue fabricar. Certo? Apesar da fabricação não ser muito boa, mas ele consegue fabricar. Tá? Os aminoácidos. São 20 aminoácidos. Tem 9 que são essenciais. O que é o essencial? Meu corpo não consegue fabricar. É essencial que a gente... Então, a gente precisa obter de fora. Então, isso precisa ficar claro para que as pessoas possam entender que o carboidrato ele não é um nutriente essencial. Ele é um nutriente natural. Isso não significa, e é isso que as pessoas não conseguem entender, isso não significa que não é um nutriente importante. Isso. Ninguém está dizendo aqui que pelo fato do corpo fabricar, o nutriente é ruim ou não é importante. Ele é importante, sim. Tá? Então precisa ficar claro isso para as pessoas. O carboidrato é um nutriente importante, sim. A questão é que qual é o carboidrato que é importante? Não é o que eu como. É o que eu produzo. Isso. Porque eu não preciso comer. Certo? Então, isso é que precisa ficar claro para a galera entender esse conceito. Tá? Perfeito, Altran. Na realidade, o carboidrato, a glicose, ela é tão importante que a gente produz, né? Se não fosse, a gente não ia perder tempo produzindo, né? Exatamente, exatamente. Então, é um nutriente importante. No entanto, é um nutriente que nós produzimos. Outra coisa que eu achei interessante é que ela fala que Sim. carboidrato é o combustível principal para os exercícios. Isso. Né? E realmente é. A partir do momento que você está carbodependente. Ou seja, se você funciona na base de carboidrato. Exatamente. Porque é assim, Felipe. Se a gente parar para pensar, cara, a partir do momento que a gente sai do peito, né? A gente sai da mama e começa o nosso processo de introdução alimentar, a gente começa a se empanturrar de carboidrato. Isso. É basicamente o que entra. Extra, né? É basicamente o que entra. Se você saiu da mama e foi comer comida de verdade, você vai comer o quê? Primeiro, você vai comer fruta. Essa é a introdução tradicional. Você vai comer fruta, vai comer fruta raspada, fruta machucada, essas coisas, ou vai comer papa? Papa de mucilon, papa de aveia, papa de farinha láctea, papa de cremogema. Comi muito quando era pequeno, quando era criança, né? E todos esses componentes dessa introdução alimentar completamente errada mostram o quê? O nosso viés de dizer que o cara precisa de carboidrato obrigatoriamente. Isso. Né? E outras, são produtos pobres em gordura. Então, naturalmente, veja bem, pessoal, isso é uma coisa também, outra coisa importante de entender. O corpo sempre responde ao que a gente faz com ele. Então, se eu dou muito carboidrato para o meu corpo, o que é que o corpo vai fazer? Não vai precisar tanto das enzimas que fazem o metabolismo de gordura. Isso. Entendeu? Então, não faz sentido eu produzir enzimas que degradam gordura se eu não vou precisar dessas enzimas. Então, o corpo não produz. Ou produz muito pouco. Mas eu vou produzir as enzimas que degradam carboidrato para produzir energia, né, que é o que eu preciso. Aí o que é que acontece? A bioquímica é toda direcionada para o carboidrato. Isso. Certo? Então, Altran,
tanto é, Altran, que tem gente, paciente meu e seu, né? Acredito que quando tá treinando, por exemplo, a base de carboidrato, o começo é sofrido. Porque o cara sente, realmente ele sente. Tipo, hoje eu treinei num jejum de quase 20 horas, sei lá, 18 horas. Você também só treina em jejum. Sim. Pra gente, e eu treinei em jejum de manhã e fiquei em jejum até agora de noite, quase, com 20 horas de jejum. Você faz isso também, você consegue. Você treina em jejum, se comer depois, se não comer, tranquilo. Mas para um cara que tá totalmente dependente, funcionando, a base de carboidrato, é sofrido. Tem que ter adaptação, né? Exatamente, tem que ter uma adaptação. E aí é justamente onde os estudos pecam. Né? Por quê? Porque esse período de adaptação ele pode se estender por bastante tempo. Isso. Vai depender do grau de dependência de carboidrato que a pessoa tem. Então, imagina, eu pego aqui uma pessoa que é um queimador, né? um carbo burner, né? Ele queima carboidrato, né? Como fonte de energia. E aí o indivíduo entra numa dieta cetogênica. Vamos imaginar, o indivíduo é corredor. Tá? E aí ele corre 10 quilômetros em 50 minutos. Corredor legal. Tá? Uma média boa. E ele começa, então, tira o carboidrato, começa a fazer uma cetogênica. Tira o carboidrato, fica com 30 gramas de carboidrato por dia e começa... a Verônica fazendo eu acho que ela tá de brincadeira com a gente. Ó, eu só percebi que ela tava de brincadeira com a gente por causa desses kkk que ela colocou no final. Se não fosse isso. Se não fosse isso, eu achei que ela tava falando sério. Então, o que é que acontece? O cara faz 10 km em 50 minutos. Sai de uma dieta de carboidrato, onde ele comia carboidrato antes do treino, se panturrava de carboidrato no dia anterior, fazia todo o processo. Ele sai dessa situação e vai para uma situação onde ele está 30 gramas de carboidrato por dia. O que é que vai acontecer com a performance dele? A grande chance de cair. Vai cair. É arriscado ele fazer os 10 quilômetros em 1 hora. Isso. 1 hora e 10. Mas aí por ele pouco vai dizer tempo. Assim, essa dieta não funciona. Gente, o carro flex é só você trocar o combustível, ele já funciona. Mas eu não sou carro. Tá entendendo? A luz, quando você liga o interruptor, é só clique, pum, resolveu. Mas não é assim com o ser humano. Precisa desmamar. O corpo precisa perceber que você agora é um fat burner, que você agora está comendo gordura. E aí o corpo vai mudar a bioquímica dele para fazer essa transição. Isso. E aí o que é que acontece? A performance vai voltar ao normal. E pode ser que melhore. Não é obrigatório, tá? Porque todo corpo tem um limite. Pode ser até que ela melhore. Mas aí é uma reflexão, cara, que a gente tem que fazer, que eu acho que é importante. Você tá aqui nesse mundo, você tá aqui para ser um atleta profissional, o seu foco é viver de esporte ou o seu foco é praticar o esporte para ter saúde? Porque os ganhos de saúde que você tem sendo fat burner são muito maiores do que você tem de saúde quando você queima carboidrato. Sim. Né? E as pessoas elas esquecem esse detalhe. Né? Porque o atleta profissional, ele não vive para ter mais saúde. O atleta profissional, ele vive para ganhar a competição. O foco dele é resultado. O foco dele não é melhorar a saúde. Certo? Sim. Se você treina e não é atleta profissional, o seu foco não deveria ser em ganhar campeonato. Seu foco deveria ser na sua saúde. Isso não significa, e aí é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, ganhar saúde não é inimigo de performance. Mas a performance tem que ser você competindo com você mesmo. E a performance está abaixo da saúde no que diz respeito à prioridade. A prioridade é saúde. Isso deveria ser discurso na boca de todo e qualquer personal. Todo e qualquer coach de CrossFit. Todo e qualquer treinador, todo e qualquer professor de educação física deveria falar isso. Eu concordo. Saúde é a prioridade. Como diria
como diria Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Né? O filósofo. Tem o cabelo branco não é à toa, porque eu sou velho mesmo. É isso aí. Concordo, Altran. Mas o que é que acontece? A galera fica priorizando performance, e aí quando eu, atleta amador, priorizo performance, eu perco saúde. Sim. E perder saúde para um atleta amador significa não ganhar dinheiro e ainda perder saúde. 2 em 1. Porque o atleta profissional, ele perde saúde, mas ele pelo menos está vivendo disso. Isso. Mas como é que esse cara vai ficar lá na frente? Tá entendendo? Como é que você, atleta amador, vai ficar lá na frente quando você tiver com 80 anos de idade? Isso. Será que você vai estar bem? Ou será que você vai estar lascado? Com o organismo comprometido por conta de mazelas que foram geradas pela alimentação equivocada. E é o que a gente observa. Sim. Né? A gente observa em atletas profissionais. Em atletas amadores é muito claro isso. Semana passada agora, oi Drica, semana passada agora, eu tive atendi um cliente que já correu 5 maratonas. Senhor de 53, 54 anos de idade. Olha e aí só. ele chegou aqui e disse, Henrique, eu vim me consultar com você porque eu não aguento mais correr e não emagrecer. Ele não tá com muito sobrepeso, não. Tá entendendo? Mas tem sobrepeso. Sim. Porra, o cara já correu 5 maratonas, treina incessantemente, todo dia ele treina e não emagrece. Por que não emagrece? Porque ele não é o exercício que emagrece. Estímulo hormonal, meu amigo. Trabalho de alimentação. Aí o cara se esbalda no pão com doce de leite que a Verônica falou. Que ela falou aí. Aí, meu amigo, não tem jeito. Não tem condições. É verdade, é verdade. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, né? Isso precisa ser bem claro para que todo mundo possa entender. A prioridade é a saúde. A prioridade não é a performance. Tá? Eu fiz até um post sobre isso na semana passada. Eu acho que isso é fundamental. Certo? Então, vamos lá. Voltando para o que a gente estava falando. Então, o carboidrato ele não é o nutriente principal para qualquer esporte. Certo? Por quê? Porque ele depende da situação que você está. Aí a gente volta para a questão da paciência, da adaptação. Né? Eu vi que teve uma pergunta aí que perguntou assim, uma pessoa que fez a seguinte pergunta: como é essa adaptação? Essa adaptação significa perda de performance, né? Paciência. Aí tem que ter paciência para o corpo voltar a funcionar. Você pode fazer essa transição devagarinho, pode ir diminuindo o carboidrato, ou pode fazer essa transição abruptamente. Eu sou a favor de tirar o esparadrapo de uma vez. Eu acho que é mais interessante, certo? Mas não dá, muitas pessoas não conseguem. Então você pode, por exemplo, se você tem é um cara que tem que avaliar, Altran. Aí é onde entra a expertise nossa, né? Com o tempo de consultório, o cara vai vendo. Tem gente que só funciona 8 ou 80. E tem cara que o cara tem que ir tirando aos poucos. Tem gente que é mais tipo, falando do nosso nordestinês, é mais melindrosa, né? Os caras tirar o velho você tem que ir tirando aos poucos. Exatamente. Mas eu concordo com você, Altran. Assim, eu sou mais pro lado do tirar o esparadrapo de uma vez. O que acontece muitas vezes, cara, é que assim, às vezes você chega na sua frente uma pessoa que é um atleta amador, né? E que se entope de carboidrato refinado. Isso. Tapioca, cuscuz, tem lógica. Arroz branco e gel de carboidrato. Isso. E, não, mas eu corro, então eu posso comer açúcar, não tem problema, né? Aí quando junta quando pega essa pessoa que tem esse consumo, o que é que acontece? O cara, só em tirar esses farináceos, esses carboidratos, já tem um salto gigante. Já tem um salto de saúde gigantesco. Ele pode deixar lá as batatas, pode deixar lá sei lá, cenoura, beterraba, batata doce, o inhame, né? E não tem problema. Já ganha muita saúde. Isso. Né? E aí lá na frente, se o cara quiser, ele pode de repente tirar. Agora, outra coisa que a galera precisa entender é que muitas vezes a ciclagem de carboidrato pode ser interessante. Ninguém aqui está sugerindo que você tem que viver por toda a vida perfeito. em dieta cetogênica ou em dieta low carb, não.
Porque até mesmo os nossos antepassados não viviam dessa forma. Que é uma coisa que a gente defende muito, é olhar para o nosso passado, né, Altran? Exatamente. Vá ver se eu e Henrique Altran, a gente tivesse há 200 mil anos atrás, e tivesse um pé de manga rosa, ver o que, é que a gente ia fazer com ele. Minha amiga, eu ia ficar debaixo desse pé, só voltava para casa torto. É claro. De congestão. De tanta manga que eu ia comer. Né? Então, assim, os nossos antepassados, eles também tinham essa ciclagem. É natural isso acontecer. Né? Então, se eles tinham essa ciclagem, por que nós não podemos fazer também? Né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que corre maratona e ele foi para dieta. Hoje ele faz dieta carnívora, tá super bem. E ele perguntou: Henrique, eu queria ver se a gente conseguia incluir o carboidrato num determinado momento para a gente poder trabalhar a questão da minha performance, que eu queria aumentar um pouquinho, eu queria correr um pouco mais rápido. Aí eu disse: vamos nessa, vamos fazer dieta cetogênica. Ele adaptou a dieta cetogênica e aí ele usa carboidrato quando? Uma determinada porção às vésperas da corrida principal. Uhum. Só para quê? Para dar aquela quantidade de carboidrato que ele precisa para o início da corrida. Uhum. Mas como ele treina com 0 carbo, ele está adaptado a ser um fat burner. Uhum. Entendeu? Então tem várias possibilidades diferentes. Você não é obrigado. Por exemplo, o Alessandro Medeiros. O Alessandro Medeiros, eu lembro perfeitamente que quando ele concluiu as 100 milhas de Key West, ele tomou cerveja. A gente não está falando aqui de dogma, tá entendendo, pessoal? Uhum. Nós não estamos falando aqui de rigidez absurda sobre essas questões, não. Certeza. Tá? Tudo é maleável dentro daquilo que você tem como objetivo. Tá? É lógico que eu não vou sugerir para uma pessoa que coma doce todos os dias, que tome refrigerante como repositor de açúcar, né? De glicogênio. Que coma pão com doce de leite de pré-treino, porque eu estou fazendo mais mal do que bem. A gente tem que entender que existe o primeiro não lesar. Né? Então, o primo non nocere, né? Que é do grego, né? Então, do latim, né? Desculpa. Então, o que é que acontece? Eu não vou lesar primeiro, então eu tenho que proteger o cara. Certo? Porque se eu sugiro para a pessoa comer pão com doce de leite, eu vou causar uma hipoglicemia de rebote, e aí o cara vai passar mal, né? Depois, e vai dizer assim: pô, mas eu passei mal porque se eu estou fazendo exatamente o que o Nutri mandou. Entendeu? Isso. Não faz sentido. Né? Ou então sugerir suspiro no pós-treino. Gente, pelo amor de Deus. Né? Fala sério. Certo? Então vamos lá. Outra coisa que ela colocou. Ela colocou que o carboidrato é combustível para o sistema imune. E que se você não comer o carboidrato, você vai gripar, vai ter sinusite, amidalite e outras ites. Ela inclusive falou isso, né? Na entrevista. Né? Cara, eu fiquei pensando cá com meus botões. Não tem nem botão, né? Porque eu tô com a camisa de malha, mas tudo bem. Como é que o carboidrato é combustível para o sistema imune? Né? Nada a ver, né? Cara, gente, assim, você diz assim: mas Henrique, é porque você faz dieta cetogênica, então, e aí você já está adaptado. Gente, os inuites do Alasca, eles não comem carboidrato, eles comem 90, 92, 93% de alimentos de origem animal. Uhum. E, porra, será que eles têm uma coisa assim diferente que permite? Ou eu, por exemplo, que normalmente vivo em dieta bem low carb, eu não como carboidrato raramente, eu tô, sabe, um negócio assim. Aí sabe o que acontece? Eu me lembro da última vez que eu adoeci. A última vez que eu adoeci foi em dezembro de 2019. Quando foi que eu adoeci? Eu vinha de 2 anos de dieta carnívora, dieta low carb, cetogênica e carnívora nessa sequência, de 2017 até o final de 2019. Quando foi 2019, eu fui passar um Réveillon lá nos Estados Unidos com a família. Aí o que aconteceu? Eu lembro disso aí, Altran. Comi porcaria. Tem até um vídeo meu que eu coloquei no IGTV lá no comecinho.
comi um bocado de porcaria. Comi sanduíche do McDonald's, comi pizza, comi não sei o quê. Não foi nem a viagem toda, não. A gente passou 15 dias lá, eu só comi nos últimos 5 dias. Mas foi só 5 dias eu comer essas porcarias e eu adoeci. Com certeza, pô. Aí o carboidrato é o sistema. E se eu passei a comer carboidrato, eu adoeci, então minha coisa tá errada. Tá entendendo? Então, assim, é muito confuso quando as pessoas ficam nessas colocações, porque, mais uma vez, elas partem do pressuposto de que o carboidrato é obrigatório. Se não tiver carboidrato, não tem vida. Isso. Né? E sabe o que eu acho mais interessante, cara? Eu vou te dizer o que eu acho mais interessante. Hoje eu estava vendo o vídeo que você me mandou, eu não vou falar quem é que estava falando, né? Falando. Mas o cara estava lá falando que se não comer café da manhã, você não tem energia, não tem não sei o quê, não tem libido, não tem um bocado de coisa. Aí eu fiquei pensando, porque o cara Sabe de nada, já foi inocente. fisiculturista. Hoje ele não é mais fisiculturista, inocente, mas ele tem um corpo grande, né? E eu fiquei pensando o seguinte, olha como é interessante, como é que o viés das diretrizes, ele impregna na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue abrir os horizontes e pensar. Olha como é interessante. Todo fisiculturista, Felipe, tem um período de off-season e um período de pré-contest, né? É um período de bulking, onde ele cresce, e o pré-contest, que é onde ele seca. Isso. Todo fisiculturista, no período de off-season, come muito carboidrato, come muita proteína. Normalmente tem uma dieta limpa em termos de gordura, ou seja, sem gordura, ou com muito pouca gordura. Todo fisiculturista faz isso. No pré-contest, todo fisiculturista tira o carboidrato, come muito pouco carboidrato e passa a comer mais o quê? Proteína e gordura baixa. Isso. Ou seja, ele entra numa dieta cetogênica. Todo fisiculturista faz isso. Faz essa ciclagem para poder se preparar para o campeonato. E aqui que está o ponto interessante, que eu já ouvi a mesma pessoa falando. Quando você está em off-season, o seu treino tem que acompanhar a sua nutrição. Então, se você está usando mais carboidrato, você pode levar mais força e tudo mais. Quando você está no pré-contest, o seu treino tem que ser mais leve. Você não pode forçar tanto, porque você não está usando tanto carboidrato. Aí eu penso, cara, se ele tem esse conhecimento e ele sabe que o indivíduo, quando estava usando muito carboidrato, vai para uma situação de pouco carboidrato que não dura muito tempo, porque o pré-contest dura 2 meses, no máximo 3 meses, vai para uma fase de pouco carboidrato, ele sabe que a performance diminui, ele aconselha diminuir a velocidade, a carga, sabendo que a performance diminui. Será que ele não entende que é um período de adaptação? Porque, cara, eu fico pensando, como assim? Tá entendendo? Ele acha que aquela perda de performance é uma perda por conta da dieta para sempre? É impressionante, cara, isso. É impressionante. Verdade. Simplesmente a pessoa não pensa. Tá entendendo? Ela parte de um princípio específico, né? E ela fecha nesse princípio e não pensa de jeito nenhum. É um negócio assim, é surreal. Eu sabia que você ia rir quando visse aquilo. A gente já falou sobre a diferença entre o carboidrato endógeno e o carboidrato exógeno, né? O mais importante, pessoal, é assim, parta sempre do seguinte princípio. Você, com o seu cérebro, nunca vai pensar, nunca vai calcular as dosagens como o seu próprio corpo calcula. Certo? Traduzindo, se você tem um problema de diabetes tipo 1, você, por mais esperto que você seja, inteligente, ultra mega power, inteligente e estudado, você nunca vai injetar insulina da mesma forma que o seu pâncreas injetaria se você tivesse um pâncreas funcionando normalmente. Sim. Não tem jeito. Tá? Então, vamos lá. Eu estou sem usar carboidrato nenhum, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Estou sem usar carboidrato nenhum. E aí eu vou fazer um treino. O que é que acontece com a taxa com o nível de glicemia do meu sangue? O que é que acontece com o nível de glicose do meu sangue?
Ele sai de 90, 85, 90 e sobe. Dependendo da intensidade do treino, ele pode subir até 150. Mas se eu não estou comendo carboidrato, por que ele sobe para 150? Porque o meu fígado produziu o carboidrato que eu preciso. No fenômeno de gliconeogênese. Certo? Se o meu fígado produziu o carboidrato que eu preciso, olha só. Se o meu fígado produziu o carboidrato que eu preciso, eu pergunto, será que ele produziu na medida certa? Claro que ele produziu na medida certa, meu amigo. Por quê? Porque é tudo ajustado, as engrenagens estão todas prontas. Então eu nunca vou chegar no nível de eficiência do carboidrato produzido dos meus órgãos, do meu fígado. Verdade. Então não adianta, eu posso comer pão com doce de leite, eu posso comer fruta, eu posso comer arroz, eu posso não comer, eu posso fazer qualquer coisa. Eu nunca vou chegar no grau de eficiência de um sistema automatizado, otimizado, ao longo de milhares e milhares de anos de evolução. Impossível, impossível. Então o carboidrato endógeno é muito mais interessante do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de otimização, do que o carboidrato exógeno. Do doce de leite. Do doce de leite com pão. Simples. Simples de entender, não tem mistério. Perfeito. Já falamos sobre performance e saúde. E a recomendação agora, né? As recomendações da nutricionista. Comer mais pães, mais massas, mais suco, mais bebidas com carboidrato. Escolheu os piores, né? Pense. Cara, quando eu escutei isso, Felipe, eu fiquei... ela deve continuar. Peraí que ela ainda vai falar das frutas, dos tubérculos. Então... Não! Ela disse para comer mais pão, mais massa, mais suco e mais bebida com carboidrato. Ela não sugeriu do indivíduo comer mais fruta. Trigo e frutose na veia. Comer mais tubérculo, mais batata, mais inhame. Eu fiquei besta quando ela disse um negócio desse. Quer dizer, então significa que esses são as fontes de carboidrato que eu tenho que colocar para a pessoa? Trigo e frutose na veia. É a fonte de carboidrato mais saudável, essa quantidade absurda de frutose. E outra, bicho, só carboidrato refinado. Refinado, sim. Caramba! É por isso que a galera fica louca, cara, não consegue emagrecer e fica se matando na academia e se lasca. Altran, a primeira coisa que eu falo para 99% dos meus pacientes é o quê? O que é o trigo? O que é o glúten? Abro os olhos de todo mundo e digo o que é, digo o que causa, digo o que atrapalha, e a maioria consegue, pelo menos por um bom tempo, excluir, né? Rapaz, é cada mensagem que eu recebo, principalmente a galera que treina, né? Sim. Que melhorou. Eu não vou nem falar das melhoras quando a pessoa tira o trigo, mas eu vou falar, já que a gente tá falando de esporte. Todo mundo fala que melhora, entendeu? O cara, primeiro, se você para de comer trigo, você não vai ter aquela barriguinha estufada, que geralmente o pessoal tem, né? Diminui o padrão inflamatório, é só melhora. Aí a mulher pega e manda o cara comer mais pão e pizza aqui, logo os dois primeiros. Pronto, os dois primeiros é pão e pizza. Já pensou, cara? Que loucura. Cara, é muito doido isso, muito doido. E ela, no final, ela disse o seguinte: o atleta que tem a grelina inibida após o exercício, reduzindo o apetite. Mas ele deve ignorar e comer de qualquer forma se tiver sem fome. Ei, Altran, lê de novo. Não, cara, eu vou ler de novo. O atleta, quando termina o exercício, ele tem a grelina reduzida. A grelina, para quem não sabe, é um mediador químico que estimula a fome. Por ele estar com a grelina reduzida, ele está sem fome. Então... Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né, Altran? Exato. Conclusão, ele deve ignorar e comer. Não importa o que o seu corpo está dando ali uma mensagem para você, não. Coma de qualquer forma. Caralho. Gente... Moral, pô. Tem lógica não, né? Cara, não tem como, bicho. Não tem como. É tipo assim... Ignora o teu corpo, ignora os sinais do teu corpo. Você tá com sono? Durma não. Tá com sono? Não durma. Ignore, não. Ignore, né? Não, mas eu tô caindo, não quero saber. Deite, passa o dia deitado, né? Se você estiver saciado, não pare de comer. Continue comendo até espocar o seu estômago. Gente, é impressionante isso, cara. É impressionante. Sem lógica. O pessoal tá perguntando onde é que está essa matéria. Gente, essa matéria saiu no Jornal da USP, tá? Jornal.usp.br.
jornal.usp.br. Eu vou colocar, deixa eu abrir aqui, eu vou colocar o link dela nas notas do podcast e do... Isso. Certo? Da publicação. Da publicação, tá? Que assim fica mais interessante para o pessoal poder ver a fonte. Porque eu vou te dizer, cara, o negócio foi punk, viu? Eu fiquei impressionado com essa reportagem, porque assim, é surreal, cara. Você, em pleno século XXI, a gente escutar esse tipo de coisa, cara. É isso. É muito doido. É muito doido. Tipo assim, você vai gerar... Eu te digo isso, cara, porque eu conheço um adolescente. O cara vai gerar um distúrbio, bicho. Vai gerar um distúrbio. Tá entendendo? Eu tenho um cliente, um adolescente, tem 16 anos de idade. E quando eu conversei com ele a primeira vez, ele estava fazendo uma dieta que ele estava se entupindo de carboidrato. Estava desenvolvendo, né? Os pais dele são meus amigos há algum tempo. Ele estava desenvolvendo uma compulsão. Porque ele tinha que comer, eu tenho que comer essa quantidade de calorias, eu tenho que comer, porque eu tenho que... Aquela agonia. Não tá certo isso, pessoal. Não tá certo. Concordo. É loucura fazer um negócio desse. Loucura fazer um negócio desse. Então, cara, bom, vamos encerrar por aqui, porque senão... Vamos para outra. Vamos para a próxima. Eu vou colocar o link na descrição da live, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ler, na realidade é mais para escutar, porque é uma entrevista que a nutricionista deu para o Jornal da USP, tá? A nutricionista da USP, certo? Bom, agora vamos falar sobre estudos epidemiológicos, né? Isso. Também dessa semana, 2 notícias. Uma no G1, dizendo assim: mudanças na dieta podem significar um ganho de 10 anos de vida. Uhum. Que tal adicionar pelo menos uma década de vida, uma década à sua expectativa de vida? Preciso, né? Um cálculo. É possível. Segundo um estudo divulgado na revista PLOS Medicine, o segredo pode estar em se afastar da típica dieta ocidental, que inclui carne vermelha e processada. Claro que vai ter. Claro que tem. Né? E optar por uma alimentação com... Alguém aqui adivinha? Mais legumes, verduras, grãos e castanhas. Essa mudança na dieta pode significar 10 anos a mais para jovens adultos e até 8 anos para quem está na faixa dos 60. Então não é tarde para começar. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Bergen e indica que somente os fatores de risco relacionados à alimentação estão por trás de 11 milhões de mortes por ano. No fim de janeiro, em um estudo... Aí, relacionado a esse mesmo estudo, o jornal o Globo publicou uma notícia no Instagram. Uhum. O cientista fez fez a caridade de tirar o PDF pra gente. Sim, Mais feijão e menos carne. Estudo cria dieta que adiciona até 13 anos de vida. Gente, o estudo é o mesmo, tá? Baseado na mesma história. Saiu no Globo e saiu no G1, né? Jornal Globo e G1. Que é do mesmo grupo, né? Tudo é Globo. Aí, o que é que me vem à cabeça? Ver o estudo, né? Aí vamos lá ver o estudo. Como é que o estudo é feito? Né? O estudo epidemiológico. O que é o estudo epidemiológico, pessoal? O estudo epidemiológico é aquele estudo que é feito com um questionário de frequência alimentar. Especificamente nesse caso, eles fizeram uma análise com... Deixa eu ver aqui. Eles fizeram uma análise com indivíduos de um banco de dados, né? Aonde eles fizeram o quê? Primeiro eles dão um questionário de frequência alimentar. Tá? O que é o questionário de frequência alimentar? Eu chego pro Felipe e digo: Felipe, você come carne quantas vezes por semana? Comeu carne quantas vezes por semana no último ano? De 1 a 2 vezes, de 3 a 4 vezes, de 6 a 7, certo? Eu faço facílimo de responder. Felipe, quantas vezes você tomou sorvete? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você fez aquilo? Então eu faço várias perguntas. Oi, Juliana, tudo bem? Eu faço várias perguntas, né? Baseado para entender o que é que você come.
Aí eu deixo isso aí lá e daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, eu volto para você e faço a mesma pergunta. E aí eu vejo que durante esse tempo você mudou sua alimentação. Uhum. E morreu menos, né? Estatisticamente, houve menor número de mortes. E aí, a partir daí, eu faço umas contas mirabolantes para dizer que a mudança na alimentação resultou em uma quantidade maior de tempo. Por exemplo, ele diz aqui que o fato de você comer mais legumes aumenta 2,2 anos de vida e homens mais 2,5 anos de vida. Como é que eu posso dizer isso? Porque os indivíduos que comiam legumes em uma quantidade X passaram a comer mais, né? E aí a pergunta que vem é a seguinte: será que essa foi a única intervenção feita? Essa foi a única mudança que essa população fez? Porque como é que funciona o ensaio? Esse é um tipo de estudo, tá, pessoal? Como é que funciona o ensaio clínico randomizado? O ensaio clínico randomizado, eu vario apenas uma característica, apenas um fator daquilo que eu quero analisar. Então, eu tenho uma população que come batata e uma população que come tudo, menos batata. Uhum. Tudo igual, menos batata. Aí eu posso comparar e ver o efeito da batata. Uhum. Mas quando eu tenho uma população em vida livre, que eu pergunto o que é que ela está comendo, já começa o problema por aí. Uhum. Né? Porque eu estou perguntando o que é que ela está comendo. E depois eu analiso perguntando de novo como é que ela comeu. Tá entendendo? Como é que é frágil? Né? Então é muito frágil. Eu, no máximo, com esse tipo de estudo, eu, no máximo, consigo estabelecer correlações. Não dá para eu associar causa e efeito. E o negócio é tão sério, cara, que ele diz assim, ó, se comer legumes dá 2,2 anos a mais, mas se você comer legumes e grãos integrais, soma 2,2 mais 2 anos. Poder da soja, Altran. Quer dizer, se eu somar aqui esse babado, de repente o cara fica imortal, né? Não, então, isso que eu ia dizer. De repente o cara chega a 150 fácil aí, né? Não é? Então, é um negócio assim, cara, eu vou dizer, a ciência da nutrição é um negócio... É exótica, é Mas, exótica. mais uma vez, sempre tem um ponto positivo. Né? Qual é o ponto positivo? É fato que uma alimentação melhor vai gerar mais vida, mais qualidade de vida e vai melhorar a sua expectativa de vida. Não tem como a gente não falar isso aqui para você. Isso. A questão é que você não pode estabelecer uma relação de causa e efeito a partir da mudança dizer que você vai ganhar tantos anos de vida. Isso. Não está certo isso. Foi igual a notícia que saiu no ano passado, dizendo que uma salsicha diminuía não sei quantos minutos de vida. Isso é piada, né, meu amigo? Isso aí, pelo amor de Deus. É aquela notícia caça-clique. Exato, exato. E consegue, né, Altran? Consegue. Serve só para caçar o clique para a galera clicar. Altran, e outra coisa, a gente tem que tentar ver o que está mais ainda por trás disso, né? Porque, tipo, você podia botar uma manchete aí falando que se o cara comer mais vegetais, mais castanha do Pará, mais castanha, comer isso mais do que fast food, mais do que batata frita, mais do que Doritos, o cara tem um ganho de vida aí. Mas compara com o quê? Carne, claro. Com carne Aí vermelha. a gente sempre cai para ela a culpa. Sempre cai. Mas por quê? Porque a carne vermelha, nesse tipo de estudo, ela está associada ao pão, ao refrigerante e à batata frita. Isso. O problema é o entorno da carne, não é a carne. Exatamente. Inclusive, estou com 1 quilo de carne moída ali que eu vou comer agora, depois da live. Só Rapaz, para informar. Eu vou jantar, ó. Mas eu acho que vai ser carne. Sempre é. Então é isso. Isso é interessante, cara. A gente... o questionário pergunta da quantidade de carne. Mas ele não pergunta o que essa carne está associada. Isso. Então, quando eu pego lá e relaciono as coluninhas do Excel, carne vermelha e mortalidade, se encaixa. Mas será que é a carne vermelha que está causando a mortalidade? Uhum. Não, pô. O cara deixou de comer carne vermelha, mas ao mesmo tempo, o que é o viés aí? O viés tradicional de quem deixa de comer carne vermelha. Naturalmente,
diminui a ingestão de outras porcarias. Isso. Porque hoje óleo vegetal. Hoje em dia, carne vermelha está associado com males à saúde. Então, se eu vou deixar de comer carne vermelha, eu vou fumar menos, eu vou praticar mais exercício físico, eu vou usar cinto de segurança, eu vou comer mais vegetais, vou comer menos pão, vou comer menos óleo vegetal. Tá entendendo? Eu não posso dizer que a culpa da diminuição das coisas é porque o cara deixou de comer carne vermelha. Uhum. Né? Certeza, Então, certeza. É interessante. Tem um ensaio escrito por um estatístico de Stanford chamado John Ioannidis. Ou Ioannidis, não sei como pronuncia. Cara, ele é muito bom. E ele pegou exatamente essa questão desses números que o pessoal fica dizendo, que sai na mídia e que acaba confundindo mais que ajudando. Coma uma castanha do Pará por dia que você vai aumentar X anos de vida. Não coma salsicha que você não diminui tantos minutos de vida. Sabe? Essas coisas que ficam dizendo na mídia o tempo todo, como se fosse algo que... que foi, cara? Jane comentou aí, conheço um que não come carne, mas come salsicha. Conhece um cara aí que não come carne vermelha, mas come salsicha. Acho que ele prefere carne laranja, eu acho. A Verônica falou que estava em dúvida se essa live não está acontecendo no plano espiritual. A gente morta. Eu fico olhando aqui e rindo os comentários aqui do povo. Cara, impressionante. Então, outra coisa interessante também. Numa das reportagens, da reportagem do Globo, sim, eles falam também de outros fatores que influenciam a qualidade de vida e a expectativa de vida, né? E aí ela fala sobre a questão do sono, né? Então isso é um ponto importante, certo? Porque a gente sabe que o sono tem uma influência direta na qualidade de vida, tem uma influência direta na expectativa de vida e tem uma influência direta na qualidade da alimentação. Entendeu? Então, se você dormir menos, você vai comer mais porcaria no dia seguinte. Então, dormir tem uma influência muito grande na procura por alimentos de péssima qualidade. Alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcar. Certo? Talvez uma compensação aí, outra? Talvez uma compensação. Você fica mais resistente à insulina, né? Quando você não cumpre o tempo de sono. Certo? Então, isso acaba influenciando, né, a questão de você querer mais doce, porque se você está mais significa que suas células estão recebendo menos energia, né? Sim. Então você acaba craving, né, acaba desejando alimentos mais doces, né? Então tem uma compensação aí. Tem ensaios mostrando que 4 horas de restrição de sono por noite em 4 dias torna uma pessoa mais resistente à insulina. Olha só. Entendeu? Então é algo muito importante também que a gente tem que levar em consideração. E essa reportagem acaba abordando também esse assunto, que acaba sendo interessante. Mas um grande problema que a gente tem nesse tipo de reportagem é que sempre tem uma confusão entre desfecho primário e desfecho secundário. Né? Então, por exemplo, o cara baixou o colesterol. E aí, isso aí é um sinal de que ele vai viver mais. Não é. Certo? A gente não pode analisar essa questão do colesterol como um fator de risco isolado, né? Então, o fato dele baixar o colesterol é o que a gente chama de desfecho secundário ou desfecho mole. Não é o desfecho duro. O que é o desfecho duro? Infarto e morte. Isso. Aí é o desfecho duro. É o desfecho primário. É isso que eu tenho que analisar. No ensaio clínico randomizado não se analisa desfecho secundário. Né? Por exemplo, o maior estudo que foi feito comparando gordura saturada com gordura poliinsaturada, que é o estudo de Minnesota, foi feito com 9.000 pessoas, quase 9.000 pessoas, internos de hospital psiquiátrico. Eram 2 hospitais psiquiátricos que os pacientes foram randomizados para 2 grupos. Um grupo comia tudo com manteiga, o outro grupo comia tudo com óleo de milho. O que aconteceu? Entre os 2 grupos, quem comia manteiga aumentou o colesterol, quem comia óleo de milho baixou o colesterol.
Se eu parar aqui, você Que é vai o, ver melhor para o que é, meu óleo de milho, que é o secundário que você falou, né? que é o desfecho secundário. Só que quando eu vou analisar a mortalidade não houve alteração. Quem comeu óleo de milho morreu até mais do que quem comeu manteiga. Pergunta, o que é que você prefere? Você prefere ter o colesterol alto ou morrer? Eu prefiro ter o colesterol alto do que morrer. Inclusive, a carne que eu vou comer vai ser com manteiga, só para deixar claro. Só para deixar claro aqui. Né? Então, cara, essas coisas essas nuances, né? E teve uma pessoa aqui que comentou... Perfeito, Altran, essa explicação sua. Né? E teve uma pessoa aqui que comentou, foi... Deixa eu ver quem é para dar os créditos dele, meu Deus. Foi o Keto Joyce, que disse que a gente não esquecer da questão dos patrocínios, né? Que essa menina é estudiosa, viu? É outra coisa que a gente tem, a gente vê muito isso, né? Que Sim, certeza. A indústria patrocinando, né? O caso assim mais emblemático de todos que eu lembro é o estudo que dizia que o macarrão é fundamental para a perda de peso, e o estudo era patrocinado pela Barilla, né? Que é macarrão. Nada mais justo. Nada mais, né? Então, assim, pô, se eu vou patrocinar um estudo qualquer, eu vou patrocinar um que traga para mim os benefícios comerciais daquilo que eu quero. Isso isso que acontece, né? Livro-texto da indústria. Isso. Né? Então, não faz sentido a gente não levar isso aí em consideração. E quando a gente fala de estudos, né, de ensaios que são patrocinados pela indústria farmacêutica, a coisa é mais complicada, porque existem muitas artimanhas que são utilizadas. Tá entendendo? Por exemplo, eu vou fazer um estudo, Felipe, com medicamento, tá? Então, eu separo 2 grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B. O grupo A vai receber o medicamento, o grupo B vai receber o placebo. Tá? Só que eu começo a dar o medicamento para o grupo A e tem algumas pessoas que sentem problema numa fase inicial do estudo. Entendeu? Então, essas pessoas não podem continuar no estudo, porque elas estão já sofrendo contraindicação. Então, eu tiro essas pessoas do estudo. Essas pessoas sendo tiradas do estudo, elas são excluídas dos dados estatísticos. Então, as contraindicações e os efeitos colaterais desaparecem. Ou ficam reduzidos. Tá entendendo? Por quê? Porque eu não posso fazer um ensaio clínico randomizado com medicamentos se eu tenho gente passando mal. Não posso deixar essas pessoas no grupo. Tá entendendo? Mas também não contabiliza. Mas também não contabiliza, porque eu sou besta. Tá entendendo? Então, cara, tem muita nuance que precisa ser conversada, né? Precisa ser vista, para que as pessoas não caiam nessas reportagens, né? Então, a dica é a seguinte. Número 1. Não leia só a manchete. A manchete, claro. Porque a manchete, ela sempre vai ser o quê? A manchete sempre vai ter o objetivo de fisgar você. É o caça-clique. Porque se você observar, nesses sites, cada noticiazinha dessa é lotado de banner ao redor. Isso. Banner de propaganda. Então, na hora que eu clico, eu estou gerando dinheiro para o grupo. Certo? Então, os títulos das manchetes são bem chamativos. Para quê? Para clicar. Para direcionar o clique. Certo? Para direcionar o clickbait, como a gente chama. Sim, né? sim. E falar mal da carne vermelha, falar mal da dieta low carb, tudo isso chama atenção. Chama atenção. Tá entendendo? E por chamar atenção, putz, resolvido o problema. É igual falar mal da Microsoft, é igual falar mal da Apple, são empresas muito grandes. Falar mal da Tesla, são empresas muito grandes, chama atenção. Certo? Então, a primeira coisa, não leia só a manchete. Segundo, se você for ler a notícia, saiba interpretar corretamente. E nunca confie na notícia. Se você quer realmente ver a informação, você tem que ir lá na fonte. Lá na fonte. Né? Ó, vamos marcar uma live com a senhorita Lua Ferrari. Eu gosto de sobrenome assim, cara. Eu gosto de marcar live com pessoas que têm um sobrenome de nível, entendeu? De estilo. Entendi. Né? Eu não vou marcar uma live com uma pessoa que chama Lua Fusca. Não vai.
Tem que ser alguém que tem o sobrenome Ferrari. Eu topo, viu? Eu topo, viu, Priscila? Eu topo fazer uma live, sim. Certo, galera? Então, assim, vamos entender essa relação para a gente não cair nessas besteiras. Porque, assim, a gente quer que vocês continuem mandando, tá? Sim, continue. Essas coisas. É importante que vocês continuem mandando pra gente ter assunto para conversar com vocês. Senão eu vou só ficar tirando onda aqui e o Felipe vai só ficar passando mão no cabelo e a gente não vai ter assunto para aqui para o nosso Nutrição em Dose Dupla. Mandaram um monte essa semana, Elton. Umas 20 reportagens assim. A gente fez uma selecionada, né? Assim, né? Então a gente pode ir selecionando, né? Pode ir selecionando direitinho e é para isso que a gente está aqui. Beleza? Alguma consideração, Felipe? Alguma consideração final? Não, Tran. Só não tem consideração para a explicação sua? Como é que pode? Você já consegue explicar tudo direitinho? Não tem como, não. Ah, meu Deus. Não, hoje foi legal, Tran. Hoje foi legal. Então, a próxima segunda, no nosso mesmo bate-horário, 19h30, estaremos aqui para discutir mais algumas reportagens, mais algumas nuances da nutrição e sempre com esse nosso jeitinho carinhoso e debochado de ser. Sim, a gente gosta. Inclusive reclamaram do meu jeito debochado de ser. Aí não acredito não, Quem falou? Quem foi que fez isso? Não reclamaram. Tô acreditando não. Reclamaram do meu jeito debochado de ser. Eu disse, olha, eu não vou mudar o meu jeito debochado de ser, porque se eu mudar, eu vou estar mudando a minha identidade. É claro. Se o bom... Como é que a gente consegue segurar aqui mais de 150 pessoas? Se for todo mundo sério, não pode. Tem que ser com jeito debochado. Não, e outra coisa, cara, como é que você lida com uma pessoa que sugere pão com doce de leite e suspiro no pão com doce de leite no pré-treino e suspiro no pós? Vou brigar com o cara? Vou brigar com o cara? A gente não vai brigar com ninguém. Não vou brigar, cara. Tem que ser através do deboche, não tem jeito. Claro. Fazer o quê? Se a gente nasceu assim. Não é? Legal demais, cara. Legal demais. Bom, Felipe, estar na sua companhia. Tá que bom? É isso, eu que agradeço mais essa aula aí, outra. E bora pedir pra galera continuar mandando reportagem pra gente separar as melhores e descascar, né? Próxima segunda, 7h30. Próxima segunda, 19h30, estaremos aqui. Valeu! Valeu! Abraço grande, galera. Sim, boa noite. Salvo no meu IGTV, vai pro podcast e vai pro YouTube também, tá? Fiquem ligados. Tem em todo canto. Valeu, galera. Abraço. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau.